Lições da vida de Neemias. Capítulo 7. Escárnio e desânimo. A restauração das defesas de Jerusalém não prosseguia sem embaraços. Satanás estava trabalhando para suscitar oposição e produzir desencorajamento. Os principais instrumentos neste movimento foram Sambalá, o Horonita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio. Esses idólatras haviam exultado na frágil e indefesa condição dos judeus, zombado de sua religião e ridicularizado sua devastada cidade. E quando a obra de reconstrução dos muros foi retomada, eles, com zelo ferrenho, propuseram-se a impedir a empreitada. Para realizar esse propósito, tentaram causar divisão entre os obreiros, insinuando dúvidas e despertando descrença quanto ao seu êxito. Também ridicularizavam os esforços dos construtores, declarando que o empreendimento era uma impossibilidade e predizendo um triste fracasso. Que fazem estes fracos judeus? Exclamou Sambalá com zombaria. Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Tobias, ainda mais desdenhoso e sarcástico, acrescentou: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Os construtores do muro foram logo assediados pela mais ativa oposição. Eram obrigados a guardar-se continuamente contra as conspirações de seus insistentes adversários. Os emissários do inimigo procuravam destruir-lhes o ânimo com a circulação de falsos boatos. Formaram-se conspirações sob pretextos vários, a fim de atrair Neemias para suas ciladas. E encontraram-se judeus de coração falso, dispostos a ajudar o traiçoeiro empreendimento. Além disso, espalhou-se o boato de que Neemias estava conspirando contra o monarca persa, intentando elevar-se como rei de Israel e que todos que o ajudassem seriam considerados traidores. Emissários do inimigo, professando amizade, misturaram-se com os construtores, sugerindo modificações no plano, procurando de várias maneiras desviar a atenção dos obreiros a fim de causar confusão e perplexidade e despertar desconfiança e suspeita. E os planos feitos para o progresso do trabalho foram relatados por esses espias aos inimigos, e assim foram eles capacitados a trabalhar com afinco para frustrar o propósito dos edificadores. Mas Neemias continuou a buscar de Deus guia e sustento, e a tarefa prosseguiu até que as roturas começaram a desaparecer e o muro em toda a sua extensão alcançou a metade da sua altura planejada. Vendo os inimigos de Israel quão vãos foram os seus esforços, encheram-se de ira. Até então não haviam ousado empregar medidas de violência, pois sabiam que Neemias e seus companheiros estavam agindo com apoio do rei e temiam que uma oposição ativa contra ele pudesse levantar contra eles o seu descontentamento. Mas agora, em sua ira, eles próprios se tornavam culpados do crime que tinham ansiosamente acusado Neemias. Reunindo-se para conselho, eles ligaram-se entre si, todos, para virem atacar Jerusalém. A experiência de Neemias repete-se na história do povo de Deus em nossos dias. Os que labutam na causa da verdade
descobrirão que não o podem fazer sem provocar a ira dos inimigos dela. Embora tenham sido chamados por Deus para a obra que se acham empenhados e seu procedimento seja por ele aprovado, não podem fugir à vergonha e ao escárnio. Serão denunciados como visionários indignos de confiança, intrigantes, hipócritas, tudo, enfim, que sirva ao propósito de seus inimigos. As coisas mais sagradas serão apresentadas a uma luz ridícula a fim de divertir os ímpios. Uma pequenina dose de sarcasmo e humor vulgar, unidos à inveja, ciúmes, impiedade e ódio, é suficiente para instigar o riso do escarnecedor profano. E esses gracejadores presunçosos afiam mutuamente seu engenho, encorajando-se reciprocamente em sua obra blasfema. O desprezo e a zombaria são de fato penosos para a natureza humana, mas têm que ser suportados por todos os que são fiéis a Deus. É política de Satanás desviar assim as pessoas de realizarem a obra que o Senhor lhes impôs. Escarnecedores, orgulhosos, não são confiáveis, mas, da mesma forma que Satanás descobriu nas cortes celestiais companheiros que simpatizavam com ele, assim esses encontrarão entre os professos seguidores de Cristo aqueles a quem podem influenciar, que neles creem honestamente, que simpatizem com eles, os defendam e se apropriem de seu espírito. Aqueles que titubeiam em quase tudo o mais se unirão em perseguir os poucos que ousam prosseguir no claro caminho de dever. E a mesma inimizade que conduz ao desdém e zombaria inspirará numa oportunidade favorável medidas mais cruéis e violentas, especialmente quando os obreiros de Deus são ativos e bem-sucedidos.